Olá, bem-vindos ao Mastologia Cast, um podcast que fala sobre a saúde da mulher de forma clara e acolhedora. Quando uma paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, normalmente vem acompanhado de diversas dúvidas. Quem vai conduzir meu tratamento? Eu vou precisar de quimioterapia? E hoje a gente vai falar sobre isto. Meu nome é Daniela Esteban, sou mastologista. Meu nome é Rogério Fenili, também mastologista, e eu tenho a honra e o prazer de receber minha amiga aqui, a médica oncologista, doutora Vanessa Casagrande, companheira de muitas lutas aí pelas pacientes, né, Vanessa? É um prazer recebê-la aqui. Prazer, Vanessa. Com certeza, Rogério, muitas lutas. E é um prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite para falar de um tema que gera tanto medo e angústia nas pacientes. Sim. E transformar esse tema de uma forma mais simples. Porque a gente vai tentar entender aqui qual que é o papel do oncologista nessa história do tratamento, né? Porque a gente opera, recebe o paciente, e ela fala, e agora? Agora eu vou te mandar para um oncologista. Fala, outro médico? Não é possível, tem que ir para outro. Com quem que eu acompanho? Até você explicar que é um tratamento multidisciplinar, aí é um pouquinho. Então, assim, para começar, qual que é o papel do oncologista nesse tratamento aqui? Em que momento que ele vai entrar no cuidado da paciente? Que função que ele tem, por que ele tem que entrar no tratamento, né? E como que o oncologista vai ajudar a definir todo o tratamento da paciente. Se você quiser, a gente repete as perguntas, mas são as dúvidas que as pacientes têm. Então, assim, o oncologista, geralmente, ele entra no início da investigação, mas com o paciente já com diagnóstico. Né? Geralmente, o ginecologista que manda para o mastologista, e o mastologista é o encaminhador para o oncologista. Então, ele entra nesse início da investigação e aí vai avaliar todo o caso e a doença para definir a melhor estratégia de tratamento. E dentro dessa equipe multidisciplinar, o oncologista funciona como um coordenador, né? Junto com o mastologista, com o radioterapeuta depois, com o patologista, também para tentar definir a melhor estratégia. E o tratamento a gente define olhando primeiro quem é o tumor. Então, as características desse tumor, que caminho ele usou para crescer, então qual é o perfil, porque a gente tem vários tipos de câncer de mama. Então, a gente sempre, depois de olhar essas características, é que vai conseguir definir qual o melhor tratamento. E existe o caminho que o tumor usa, que eu costumo explicar para os pacientes, existe o caminho hormonal, que os receptores de hormônios são positivos, existe o caminho do HER2, que é também um outro estratégia de tratamento, existe quando tudo é positivo e existe quando tudo é negativo, que são os triplo negativos. E aí, quando a gente caracteriza essa doença, a gente também vai olhar a idade do paciente, o perfil, se está na menopausa, se não está na menopausa, se tem idade, desejo reprodutivo e a saúde geral do paciente, se ele tem condições para fazer esse tratamento. Então, quando a gente olha, por isso eu falo coordenador dessa equipe multidisciplinar, porque a gente vai olhar o paciente como um todo para poder definir a melhor estratégia de tratamento. E aí você precisa receber com informações completas, né? Sim. Eu costumo dizer que a biópsia fala o nome do tumor. O imunohistoquímico lá, ele fala que time torce, onde mora, que comida gosta, que música gosta. E baseado nisso é que você acaba tomando aí os seus caminhos. E a dúvida das pacientes também eu tenho um câncer, eu vou operar antes, eu vou fazer químio, então elas têm dificuldade às vezes de entender cada caso, por que eu vou fazer químio antes, né? Então, é essa característica do tumor, isso que a gente tem que estar sempre orientando bem elas, né? Assim, depois que a gente entende quem é esse tumor, é que a gente vai entender também o risco desse tumor para paciente. E às vezes, Vanessa, a gente pensa assim, o tumor é pequeno, não é porque ele é pequeno que a decisão também não é só pelo tamanho, né? Mas pela característica, bravos, né? Exatamente. Então, eu vou indicar químio, mas meu tumor é pequeno. Sim, porque a característica dele, o perfil dele é de maior risco. Então, é necessário a quimioterapia. Uma coisa que elas também perguntam, como é feita a quimioterapia? É em ambiente hospitalar? É feito numa clínica? Existe alguma medicação que se faz antes da infusão? Quanto tempo dura a infusão da quimioterapia?
Aí vai depender também do tipo do tumor, então do perfil do tumor. A questão até, antes, colocando a questão de fazer químio antes ou depois. Então, de acordo com esse perfil, a gente tem, muitas vezes, independente do tamanho, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, quando a gente faz antes de operar. E o intuito de antes de operar é para reduzir tamanho, reduzir risco da doença e é uma estratégia... E a resposta da doença a esse tratamento. Quando a gente faz depois, que a gente chama de adjuvante, tudo que a gente faz depois da cirurgia é com o intuito mais preventivo. Então, reduzir o risco também, porém também da doença voltar. E outra pergunta? Como é feita? Então, assim, no ambiente. Em geral, pode ser feito tanto em clínica quanto em hospital, não precisa ser internado. E é injetável, aí depende do esquema de quimioterapia. Tem esquemas que demoram mais tempo, então o paciente chega a ficar 3, 4 horas na infusão, e tem quimioterapias que são mais rápidas, então chega a ficar 1, 2 horas durante a infusão. É um tempinho razoável, ficar 3 horas lá, né? Sim. E assim, quando a gente manda alguém para quimioterapia, a dúvida que ela fala assim, principalmente nesse cenário neoadjuvante que você falou, que vai fazer antes da cirurgia, porque assim, o paciente com câncer quer operar. A frase é, tira isso de mim. Então, às vezes ele não compreende muito bem essa questão, você tem que explicar o benefício da neoadjuvância. E aí ele fala assim, mas quanto tempo eu vou esperar para operar? Quanto tempo demora a químio? Antes ou depois? É ao mesmo tempo? É a mesma coisa? Depende muitas vezes do esquema, mas é mais ou menos o mesmo tempo, em torno de 6 meses. Por que demora tanto? Porque a gente precisa completar todo o esquema que foi proposto pelo estudo que teve o benefício daquilo que está buscando. Então, se eu quero fazer antes, eu quero reduzir aquele tumor, ou fazer aquele tumor sumir antes da cirurgia, o estudo que mostrou esse benefício é de completar toda a quimioterapia antes da cirurgia. Então, os esquemas, eles são fixos. E de acordo com o perfil da doença, sim, mas eles são fixos. Então, a gente completa todo o tratamento antes ou mesmo depois da cirurgia. Mas, doutora, eu sou forte. Eu não posso fazer toda semana e acabar logo em um mês aí. Eu quero resolver esse negócio. Não é da nossa cabeça que a gente tira, né? A oncologia, a mastologia, tudo é baseado naquilo que mostrou o benefício daquilo que a gente está buscando. Então, a gente tem que seguir a risca, intervalo a risco. Lógico que a gente, tudo é individualizado, né? Muitas vezes a gente tem que mudar a dose, mudar perfil, mudar a dose por conta do paciente, mas em geral são modelos fixos, esquemas fixos, e que a gente completa todo o esquema proposto. Pode falar, né? E o maior medo da paciente. Então, a gente vai falar dos maiores medos da paciente com os efeitos da quimioterapia. Vou perder cabelo? Exato. Tem a mulher, visualmente falando, tem 2 grandes cartões de visita que ela se enxerga, que é a mama e o cabelo. Aí você está com câncer de mama. Perdeu o cabelo também? É isso mesmo? Não tem jeito? Eu costumo falar para o meu paciente assim, por questões já vividas na prática, não subestime o poder do cabelo para a mulher. Por quê? A mulher, ela chega com a sensação de que ela não pode se preocupar com o cabelo. O cabelo cresce, você vai ficar viva. Então, ela fica numa situação de que, não, eu não posso ter essa vaidade. Estou com câncer, eu não tenho o direito de ter essa vaidade. E uma das primeiras coisas quando a gente vai conversar sobre a queda do cabelo é exatamente desmistificar isso. Você pode sim sofrer pelo seu cabelo. Sim. Você não tem... Isso é a sua autoimagem, é como você se vê. Então, eu sempre coloco assim, a importância do cabelo para a mulher, só quem vai passar por aquilo vai saber. Então, eu sempre oriento o paciente assim, vai cortando um pouco mais curto, não precisa sair raspando a cabeça, vai cortando um pouco mais curto, vai se vendo com cabelo diferente, para aí, se te incomodar, você raspar a cabeça e fazer o corte que você se sentir melhor. Mas tirar aquele peso de que a mulher não pode ter essa vaidade, não pode se incomodar, porque é muito doído você tá vivendo a doença e ainda se enxergar de uma forma diferente. E baseado nisso, se buscam alternativas, né? Sim. A indústria, os laboratórios, bom, vamos lá, touca congelante. Eu tenho a ideia daquilo lá, que é enfiar sua cabeça no freezer durante 3 ou 4 horas, o que não é mole, né? Não. Eu tive poucas pacientes que fizeram. Assim, honestamente, o custo-benefício
hoje eu não acho que seja tão válido. Eu acho, assim, é muito difícil você ficar horas com aquilo, vai trocando, né? Você vai trocando a touca. A maior parte das pacientes que eu vi fazer, ainda assim, perderam em torno de 70% do cabelo. Então, quer dizer, é o que eu vejo na prática. Desculpem os fabricantes, exatamente. Que já desistiu no meio do caminho. Eu não vejo... E não é um custo baixo. Não é o acessível para todo paciente, né? E o que elas fazem? Tem a touca, né? Tem uma paciente nossa fez uma vez aquele implante, né? Não, o que acontece assim, é um caso que me marcou muito. Eu tive uma paciente, né? Ela é muito jovem, muito vaidosa. E ela falou para mim, doutora, eu não consigo me ver sem cabelo. Sim. Entendeu? E aí ela foi numa pessoa que faz a prótese capilar. Uma prótese capilar. Lace, não é? Chama, se não me engano. Não é isso. É uma prótese de cabelo natural. Meio colado, assim. Não acho que colado. Vou trazer um cabeleireiro aqui um dia para explicar. Não era colado. Era uma prótese, entendeu? Que ele conheceu, ela foi antes... Ele conheceu o cabelo dela antes da químio, então ele viu como era o cabelo dela, então é uma prótese de cabelo natural. Muito individualizado. Muito individualizado, perfeita. E que ela fez lá a prótese antes de ter que raspar o cabelo. E ele teve uma sensibilidade muito grande com ela. No dia que ela foi realmente raspar para ela não quis se ver sem, então ele hidratou o couro cabeludo dela, raspou, colocou a prótese nela e ela seguiu o tratamento dela. Eu acho que é entender que eu já tive muitos pacientes que o cabelo foi muito mais doído que fazer a quimioterapia. Sim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade com o paciente, né? De não achar que ele não, eu tô vivendo câncer, então eu tenho que ficar... Se a autoestima tá preservada, até os efeitos colaterais são menores. É saúde também, né? A autoestima... Por exemplo, dessa paciente, por exemplo, trabalhou, não deixou de trabalhar, seguiu a vida dela. Vai na rua. Olha o impacto que teve, então, né? Então, teve um impacto para ela muito importante ter preservado, né, o cabelo dela. Então, eu acho que isso faz a diferença. Sim, com certeza. Eu acho que cada um encara de uma maneira, né? E a gente tem que respeitar isso, tem que né? respeitar. E além do cabelo, tem alguns efeitos que as pacientes relatam, como náuseas, um pouco de cansaço, principalmente, às vezes nem é no dia, né? Às vezes é no dia seguinte, que um dia estava legal, mas depois não consegui. E essas alterações imunológicas aqui que a gente fala, que às vezes até atrasa o tratamento um pouquinho em algumas sessões, não é isso, Vanessa? Tem situações que você tá aquela programação que nem a gente falou, mas de repente ela chega para a próxima sessão não está pronta, né? Sim. Ou o hemograma alterou, né? Exato. O mais comum é o sintoma começar, em geral, uns 2 dias após ao dia da químio. Existe o paciente que tem efeitos no dia, mas não é tão comum. O mais comum, uns 2 dias após, geralmente. Então, vou falar de uma forma geral, porque depende, lógico, de cada medicação, mas, em geral, náusea, vômito, tem esquemas que são mais tóxicos, esquemas que são menos tóxicos, mas, em geral, náusea, vômito, pode ter diarreia. A questão imunidade, ela também não acontece quando faz a químio. Em geral, uns 7, 10 dias depois, e aí vai ser individual o tempo que isso às vezes se estende. Então, isso a entender muitas vezes que isso faz parte. Às vezes, mesmo a gente fazendo medicação, o paciente se alimentando bem, ele vai viver a imunidade um pouco mais baixa. E aí eu sempre explico para o paciente que é muito bom senso, como a época do Covid. Sim. Você não precisa virar um vampiro dentro de casa, pode continuar suas atividades, mas evitar lugares aglomerados, usar máscara em lugares aglomerados. Alimentação, tomar cuidado, sempre pensando em infecção, não o alimento só em si. Entendi. Então, evitar crus, carne de porco, ovo com gema mole. Para não ter risco esse risco de infecção e ter que interromper o tratamento. Então, são cuidados que é muito relacionado ao bom senso. Tem que ter uma alimentação mais equilibrada. Atividade física ajuda muito na fadiga. Então, todo mundo acha que tem que tratar como... Eu não posso fazer mais nada. Sim. Mas não, eu sempre estimulo, acho que cada vez mais a gente estimula atividade física. Que já é recorrente. Exatamente. Então, atividade física, para quem já faz, não diminuir, não parar durante a quimioterapia. E quem não faz, a gente tentar sempre estimular, porque ajuda muito, muito na fadiga. E a paciente é avaliada, né, a cada ciclo, né, quando ela vai fazer, né? Ver se tem condição, né? Elas olha o exame de sangue antes. Poxa, mal recuperei da anterior aqui, já estou chegando na outra, será que eu vou aguentar? E é isso também que a gente avalia, a tolerância ao tratamento a cada ciclo, de tempo em tempo, ajustando a cada paciente. E vacina, Vanessa?
se recomenda tomar vacina? Assim, a maior parte das vacinas, elas não são contraindicadas, tá? Mas a gente sabe que a imunidade, ela tá reduzida e talvez a resposta a vacinas também seja reduzida. Então, o ideal seria ou vacinar antes de começar, se for muito necessário, né? Porque a maioria dos pacientes tá vacinado para a maior parte das doenças. Mas se for algo muito em exceção, tentar vacinar antes ou espera um tempo após, mas as vacinas que não têm vírus vivo ou vírus vivo atenuado, pode ser vacinado sem problema. Toda paciente com quimio precisa ficar usando máscara na rua? É obrigatório ou é recomendado ou nada? Olha, como eu falei assim, eu vejo muito mais relacionado a bom senso. Não acho que o paciente tem que sair de máscara para tudo, tá? Ele vai fazer suas atividades, vai ao mercado. Eu acho que é mais pensando em lugares aglomerados. Então, vai na academia, não precisa fazer o exercício de máscara. Vai em lugar, eu sempre falo assim, tenta ir num horário que não seja tão cheio. Ou se tiver muito cheio. Em geral, o paciente não, as pessoas não vão. A gente espera que as pacientes não vão. Que as pessoas não vão doentes à academia. Mas é muito bom senso pensando nesse contato. Nesses ambientes que vão, Isso. Né? E, Vanessa, muitas pacientes também vão receber a hormonioterapia. Queria que você falasse pra gente o que é esse tratamento. Que tipo de câncer ele é indicado, como funciona na prática, o que a gente usa? A hormonioterapia, em geral, a gente dá ela depois da cirurgia, né, como um tratamento profilático. Então, para diminuir o risco da doença retornar. Ele é direcionado, esse tratamento é direcionado para aquele perfil de doença que tem os receptores de hormônio positivo. Existe uma classe que é a mais comum, é a tamoxifeno, que vai bloquear o efeito do estrogênio, né? Ele vai bloquear esse receptor que é positivo na doença. Existe aquela classe que vai reduzir o estrogênio no corpo, que é a classe dos inibidores de aromatase, e ela vai bloquear essa via de produção do estrogênio. E, em geral, a gente vai depender muito do risco, mas a gente dá entre 5 a 10 anos, é um comprimido uma vez ao dia, em todas as medicações. E efeitos colaterais, você pode ter efeitos colaterais relacionados como se fosse a menopausa, né? Calor, você pode ter, às vezes um pouco de dor articular, dependendo da medicação. Então, ela tem um intuito preventivo para esse perfil de doença. E como você decide, sim, de uma forma básica, escolher entre o tamoxifen e o inibidor de aromatase? A gente pode decidir tanto pelo perfil de menopausa, então o paciente que não está na menopausa, preterivelmente ele tem que ser o tamoxifeno ou o inibidor de aromatase, só que aí a gente tem que bloquear o ovário da paciente, e então tem a ver com o risco, que é o paciente mais entre risco intermediário e alto risco, e o inibidor de aromatase a gente geralmente dá para pós-menopausa ou na pré-menopausa com o bloqueio ovariano. E qual que é o principal sintoma de abandono do tratamento? Então, porque tem muita paciente que abandona o tratamento. E se você falar em 10 anos, então, é mais complicado ainda. A pessoa nem visualiza tomar 10 anos, né? Fala, meu Deus, tomar comprimido 10 anos. Eu acho que os principais sintomas estão relacionados muito a esses efeitos colaterais de menopausa. Então, calores, secura vaginal, libido, que fica muitas vezes alterada. Então, aí o paciente, muitas vezes ele acaba desacreditando no tratamento e deixando de tomar realmente. Toda conversa nossa tem uma pergunta difícil que eu seleciono, assim, eu vou fazer uma agora para você. A gente está falando de um tratamento que dura 5 a 10 anos, né? Vamos supor que eu tenho uma paciente jovem que tem o desejo, por exemplo, da maternidade e está usando hormonioterapia e não pode esperar 5 anos. Existe um tempo mínimo que você fala assim, eu te libero para engravidar depois de X tempo de uso. Você tem esse tempo, você sabe qual é o tempo que você libera ela para poder engravidar, por exemplo? Esse já foi um medo grande, né? Antigo do oncologista, que era sofrido quando o paciente estava em idade reprodutiva. Mas pelo estudo são 2 anos. O paciente pelo menos 2 anos completar de hormonioterapia, aí a gente está autorizado, a gente sabe que isso não aumenta o risco de recorrência pela doença. Então o paciente está autorizado a parar esse tratamento, tentar engravidar, então a gente usa esse tempo de 6 meses mais ou menos.
e engravida, tem a gestação e depois a gente volta. Aí ela retoma. Retoma o tratamento. E quando ela retoma do zero ou ela só completa? Não, ela completa. Não retoma do zero. Toma mais 3 anos. Exatamente. Você observa que muitas pacientes voltam a tomar? Eu não tive ainda não tive caso que parei para engravidar o tratamento ainda. Mas então não sei te dizer assim se a maior parte volta ou se desiste. Sim. O que eu tive, já tive caso de gravidezes acidentais. Por exemplo, às vezes em uso até de bloqueio ovariano e às vezes o desejo é tão grande que o paciente volta a menstruar e não avisa. Mas voltaram a tomar. Tive 2 casos que voltaram a tomar. E outra perguntinha, não, essa é tranquila, não tenha medo. Inibidor de aromatase, queixa, dor articular, doutor, não consigo levantar da cama, esse remédio é um inferno, preciso trocar, não dá. Dói mesmo, e elas reclamam, principalmente pela manhã, mesmo, que não consegue sair da cama. Né? A gente sabe que tem o desgaste, que aí pode usar, não sei se você quer comentar do ácido zoledrônico, por exemplo, que é uma alternativa para a gente melhorar a osteoporose. Mas, cara, já foi tentado muita coisa para essa dor articular aí, né? Eu sei que a atividade física ajuda bem. O que você recomenda para paciente? Que conselho que você dá? Não tem jeito, né? Tem que aguentar a dor. Não, principalmente porque a gente está falando de um tratamento que é preventivo, né? Exatamente. Não é o paciente que está. Então a gente não pode dar um tratamento que eu faço o meu paciente mais sofrer porque ele vai desistir no meio do caminho. A primeira coisa, infelizmente, eu sei que é doído, é atividade física. Eu sei que as pessoas não querem ouvir que é um remedinho para melhorar e atividade física de força. Então é lógico que qualquer atividade física que tire o paciente do sedentarismo vai ajudar. Mas atividade física com força e as pacientes, aquelas que aderem, elas voltam te dizendo, mudou a minha vida em relação à dor. Porque você para de depender da articulação, né? Sim. Que é o grande atacado aí, né? Você tem um músculo que sustenta, né? E a gente sabe que a maior parte dos nossos pacientes, infelizmente, ainda tem a questão obesidade, sedentarismo. Sim. Então, eu sempre, quando eu prescrevo a medicação, eu falo, olha, é quase impossível você seguir com essa medicação se você já não começar. Aí tem várias outras estratégias, né? Você tem algumas medicações que podem aliviar e aquelas pacientes que não tem jeito, realmente a gente vê que tentou de tudo. Às vezes a gente troca o remédio, e vai tentando seguir, mas eu não acho que é a qualquer custo. Sim. E hoje se fala da obesidade, que aumenta risco, né? Exatamente. De câncer de mama e aumenta risco de recidiva. As pessoas precisam entender que, além da cirurgia, da rádio, da químio, o exercício faz parte do tratamento. E a mudança alimentar não tem jeito. E eu friso muito para o paciente entender essa questão da relação da obesidade, atividade física. Eu coloco assim, você tem que entender que atividade física tem o mesmo peso que o comprimido que você toma. Sim. Quando você não quer fazer exercício, é como se você também não quisesse tomar seu comprimido. Exatamente. Faz parte da prescrição, faz parte do tratamento. Então, às vezes elas falam, não sabia. Então, assim, entender isso é muito importante. E eu tenho por exemplo, a gente observa, mas tenho 2 pacientes minhas que viraram corredoras. Muda a vida. Pós-câncer de mama. Muda a vida. Corre 20 quilômetros, 15 quilômetros. Tem que encaixar na rotina. É difícil, a gente mora numa grande metrópole que você perde 3 horas em condução ou em trânsito, mas tem que dar um jeito de encaixar na rotina de alguma forma. E quando a gente fica doente, a gente arruma tempo. Arruma. E tem que arrumar tempo para saúde, não só para doença. É verdade. Né? Vanessa, também vou te perguntar uma coisa que muita paciente fala, né? Mas é tranquilo. Tá vendo que não sou só eu. É tranquilo, eu só anotei aqui. Todo mundo relaciona câncer com quimioterapia, né? Então, existe alguns casos em que pode-se evitar a quimioterapia? Sim. Aliás, muitos casos. Sim. Por isso a importância até da gente bater na tecla de exames de rotina, prevenção. Sim. Porque diagnóstico precoce. Essa paciente que a gente vai poder privar da quimioterapia, lógico, salvo idade e outras questões, é o diagnóstico precoce, é a doença inicial. Então, a doença inicial, a quimioterapia não mostrou benefício em reduzir mais o risco. Sim. Então, essa paciente pode, se for perfil hormonal, fazer só hormonioterapia, radioterapia, e individualizando. Sim. Mas, com certeza, essa paciente pode passar sem quimioterapia. Tumor inicial, né? A paciente, às vezes, quando tem câncer, fala assim pra mim, mas como pode? Eu faço mamografia todo ano. Eu falo, mas mamografia não é vacina contra câncer. Ela faz com que você
surpreenda a doença num ponto tratável. É detecção precoce, não é prevenção de câncer. Exatamente. E aí a gente manda para você, Vanessa, e é eterno o tratamento do oncologista ou chega um momento que você fala assim, ó, acabou. Tá de alta. Tá em remissão, essa palavra remissão que elas gostam. Câncer de mama, para mim, é eterno, é um casamento sem divórcio, como eu falo. Sempre tá passando. Sem Os divórcio. riscos vão diminuindo com o tempo, mas zerar... Lógico que assim, no início a gente vê mais esse paciente. Então, nos primeiros 2 anos, a gente vê a cada 3, 4 meses. Passado esses 2 primeiros anos, a gente estende para cada 6. Enquanto o paciente está em tratamento, eu mantenho a cada 6 meses. Tá. Acabou tudo. Acompanhamento anual com os exames anuais. Então, alta para câncer de mama, a gente sabe que existem as recorrências mais tardias. Então, eu não dou alta, eu passo a fazer acompanhamento anual. Até porque se acontecer alguma coisa, surpreender de novo numa fase inicial, né? A maioria acaba não acontecendo mais nada, mas... Então, é frisar que esse cuidado, ele nunca acaba, né? Esse acompanhamento, ele nunca termina. Exatamente. Outra dúvida rápida. O paciente tem que fazer quimio e rádio. O que ela faz primeiro? É uma pergunta que sempre me fazem. Quimioterapia primeiro. Quimioterapia primeiro. Acabou toda a quimioterapia, até porque a toxicidade acaba sendo muito alta. Seria muito alta. Então, a gente acaba a quimioterapia, então tentar começar sempre a quimioterapia o mais próximo da cirurgia. Tá. E aí, depois, a gente faz a radioterapia. E junto não pode? Em geral, não por conta da toxicidade. Aumenta a queimadura, né? Aumenta muito. E a paciente não vai fazer quimio, a rádio e a hormonioterapia? Aí, geralmente, a gente começa a hormonioterapia logo no finalzinho da radioterapia. Então, aí vem primeiro a rádio no final, após a cirurgia. Então, a gente quer reduzir o risco da doença de recidiva na própria mama. E aí vem a hormonioterapia na sequência. Não tem mais receita de bolo, né, Vanessa? O tratamento hoje, quando eu comecei a fazer mastologia, sou velho, tá, gente? Era o mesmo tratamento para todo mundo. Era o tal do CMF, né? Que nem existe mais, um tratamento tão arcaico. Você tá muito velho. Muito velho. Eu também. E era isso, era a mesma coisa para todo mundo. Hoje, eu digo para as pacientes, esse tumor é só seu. Ele vai ser tratado de uma maneira muito individualizada, dependendo das características do tumor, o seu peso, os seus hábitos, sua resposta. Então, assim, essas perguntas que a gente faz de tempo, ordem, o planejamento é muito dela, né? Completamente individual. E cada vez mais, eu acho que isso é importante, porque os tratamentos também estão, como você falou, antigamente aquele ACT para todo mundo, era a receita de bolo para todo mundo. Hoje muda completamente a conduta dependendo do perfil, dependendo do momento. Então, cada vez mais individualizado. Isso é importante, porque a resposta também vai ser. Não tem aquele negócio, minha vizinha fez assim. Não. Sua vizinha é sua vizinha. Você... A mesma doença em pacientes diferentes vão ter comportamentos diferentes. Exatamente. Muda tudo. Existe algum cenário em que você prefere fazer quimio-neo, mesmo em tumores menores? E depende do perfil. Sim. Então, por exemplo, perfil de mais alto risco, você pega, por exemplo, perfil triplo negativo. Com 1 centímetro, a gente já indica quimioterapia neoadjuvante. No HER2, 2 centímetros. Então, assim, o luminal é que a gente acaba sendo... Depende muito da extensão, é muito individual. Mas nesses tumores, mesmo iniciais, quimioterapia, porque o benefício é muito maior. Procuro trazer as dúvidas que são perguntadas pra gente ali. Eles não perguntam pro oncologista porque eles têm medo. Assim, não pode. A gente é tão bonzinho. Não tenham medo da Vanessa. Podem ir ao consultório. São dois. Eles viram que ela é muito tranquila, vai tratar numa boa. Mas é um tema complexo mesmo, a químio, né? Gera muito medo, né? Assim, mandou pro oncologista. É o desconhecido, né? Principalmente quando você fala assim, o raciocínio que o paciente faz, né? Puxa, eu não vou operar agora, então meu caso é mais grave do que eu pensava. Não é bem assim. Não, você vai dar benefícios. São estratégias de tratamento. Exatamente. É entender isso, eu acho que é desmitificar isso, tira a angústia, tira o medo. Muito paciente desiste exatamente, a gente teve vários casos, em conjunto, inclusive, que o paciente às vezes desiste, foge de tudo,
por conta desse medo. Então, acho que informação clara, simples, é o que vai mudar completamente e ajuda nós dois, ajuda o mastologista e ajuda o oncologista. E o suporte, né, Vanessa? Assim, a acessibilidade, né? Acolhimento, né? Perguntar e ter as dúvidas respondidas, isso faz toda a diferença, né? Você falou a palavra que é o tratamento, né? Não é tratamento, é acolhimento, né? Exatamente. Porque é um turbilhão, né? Pensa, né? É porque o tumor ele é um evento, né? O cuidado, a jornada toda é que a gente tem que acolher, né? Porque passou aquele momento, eu falo, a primeira consulta vai ser 1h30, 2 horas, porque o paciente ele tem que sair dali se sentindo acolhido, né? E a gente tem a concorrência, vou chamar assim, das plataformas digitais e desses... Nossa. Porque assim, vai ler no Google, vai ler no ChatGPT, todo mundo tem o direito de procurar informação, mas... conversa com a gente, né? Por informação certa, né? Porque todo mundo chega muito assustado quando lê aquelas plataformas, né? Fica um negócio meio... Não, e às vezes quer fazer coisas que não são necessárias ainda, né? Então, você vai, eu preciso fazer um teste tal, eu tenho que fazer... PET scan, né? Entendeu? Que acho que é para todo mundo. PET scan, exatamente. Por que eu não fiz PET scan e ela fez, né? Eu brinco sempre assim, você não caminha, não faz nenhuma volta no quarteirão, mas você quer saber se você quer fazer o PET scan. Do PET scan. Que você recebe, às vezes, no consultório, meu ginecologista pediu uma ressonância de mama. Eu falei, mas você tem 45 anos? Cadê sua mamografia? Verdade. Não fez o básico. Não fez o básico. Então, exatamente. às vezes, não é o... Não é que não pode ler no chat, pode perguntar. Eu acho que quando você recebe um diagnóstico... Mas cuidado com a interpretação, né? À noite, está em casa sozinho, vou ligar para quem? Vai lá procurar. Mas... Aí fica agoniado até passar com o médico, né? A gente tem como filtrar melhor aquelas informações para dar a informação correta, né? Bom, era isso, Vanessa. Só tenho que te agradecer a presença mais uma vez, Vanessa, aqui. O prazer foi meu. Foi ótimo. Com certeza você vai ter que voltar mais vezes, porque ficou muita dúvida aí no ar. E deixa a sua mensagem final aí para a paciente que vai tratar, você da sua visão médica humanística que é. Não, foi um prazer. Me chamem quando quiserem, vai ser um prazer sempre. É um prazer sempre estar com vocês aqui. E aqui não, né, que é a primeira vez. Mas falando desse assunto, acho que hoje, com cada vez mais informação, acho que entender que a gente tem cada vez mais tratamento, com maiores chances de cura, mas o mais importante é a paciente entender que ela não precisa passar por isso sozinha. Acho que ter esse acolhimento, esse cuidado faz parte dessa nossa equipe. Acho que isso é a mensagem que eu acho mais importante. E nós temos muitas pacientes em comum e eu tenho certeza absoluta que você faz com todas elas, porque elas me falam, viu? Parabéns. Ai delas você não fala. Obrigada, pessoal. Sigam a gente no Mastologia Cast, sigam a Vanessa. É isso aí, sempre episódios marcantes e muito informativos para vocês.